Respeitável público, olha só, hoje nós estamos na 14ª edição do nosso podcast, videocast, como você prefira, a Zabumba Caminho Suave, não é não, Luiz? Isso aí, Vila. E por que eu comecei falando respeitável público? Porque a nossa convidada vai falar bastante sobre circo. É mesmo? É. Ela é circense? Ela é circense na melhor, né? Melhor dos significados da palavra circense. E internacional, né, Luiz? E internacional. E hoje circo, internacionalmente e também no Brasil, é um espetáculo. Espetáculo fantástico. Né? Assim, com todo respeito aos nossos circos mambembes, né, que circulavam. Sim. E ainda circulam pelo que foi a origem do Brasil, né? Que é a origem, sim, né, dessas famílias, né, do circo. Então, a gente recebe com todo carinho e atenção a Isabelle Stepanis. Olá, tudo bem? Prazer, obrigada. Nós que agradecemos a tua presença e essa... Quem sabe a gente se anima, Luiz? E a gente se candidata. Nós temos idade para isso ainda. Mas ela vai contar se tem uma vaga lá, a gente vai, né? Quando ela falar, Luiz, pode vir que tem uma vaga no espetáculo que eu nós criei, vamos. uma coreografia, né? Para vocês. Puxa aí, Luiz, vamos ver o que a Beli tem para contar para nós. Eu acho que você tem uma história linda que mostra assim a criatividade, né? A sua forma dinâmica de estar no mundo, né? Então eu gostaria que você assim contasse um pouco que você já contou pra gente, que você fez comunicação, você trabalhou com cavalos e você já há um certo tempo está no circo, né, como trapezista, né? E antes disso, ela trabalhou numa empresa pequenininha. Uma empresa pequenininha chamada IBM. É empresa pequenininha. Acho que ela saiu, foi pro circo, né? É pequena empresa, isso, né? É isso. Isso aí, Beli. Então, eu acho até que a gente estava falando antes, muito legal essa questão de vocês tocarem no tema das oportunidades, né? Eu acho que a minha vida foi cheia de oportunidades que eu fui agarrando, assim, conforme elas apareciam e conforme elas encaixavam nos meus sonhos, nos meus ideais, né? Eu, desde criança, eu tinha vontade de conhecer o mundo, assim, isso sempre foi o mais importante para mim. Não sabia o que eu queria fazer de profissão, mas eu sabia que eu queria que essa profissão me levasse a conhecer o mundo. Não necessariamente queria conhecer o mundo em férias, sabe? Essa coisa de viajar de férias. Não, eu queria mesmo viver em lugares diferentes para entender como é que era essa cultura, como é que as pessoas vivem em outros lugares e aproveitar os lugares, assim, também como uma cidadã daquele lugar e não só como uma viajante, assim, né? E aí minha vida foi passando, foi com o decorrer dos anos, eu me interessei muito por equitação, né? Por hipismo. Eu comecei a fazer com 11 anos e me desenvolvi bem. Com 15 anos eu dava aulas, eu participava de competições. E eu tive uma oportunidade de viajar também com o hipismo. Foi a minha primeira viagem profissional, eu fui para a Bélgica, fiquei um ano trabalhando entre Bélgica e Itália com hipismo, treinando cavalos de competição. Mas eu sentia que eu tinha que estudar, né, que eu tinha que seguir uma carreira e escolhi a profissão de jornalismo, principalmente, assim, eu sempre gostei muito de ler, a maneira com que as palavras conseguem transmitir as coisas e, enfim, eu era muito encantada com isso. E o jornalismo tem aquela coisa de, posso ser correspondente internacional, posso fazer reportagens, né, de culturais ou de eventos ou coisas assim que eu vou poder estar sempre em movimento, né? Então, vou fazer jornalismo. Aí fiz a faculdade, adorei a faculdade, foi muito bom pra mim. E, inclusive, eu fiz um TCC que foi bem legal sobre músicos de rua. Que legal. Foi bem bacana. Quem sabe um dia a gente conversa mais sobre isso. Sim, claro. É muito bacana. Muito legal. Muito legal. E, só que aí eu acabei entrando na área de comunicação empresarial, que foi o primeiro estágio que eu consegui. Eu acabei ganhando um espaço, né, nesse ramo,
mas que não tinha muito a ver com o que eu queria, né? Porque claro. eu me via aí 8 horas por dia trabalhando dentro de uma empresa, né? Que, como vocês citaram, foi a IBM, eu trabalhei com comunicações internas lá. E fiquei 3 anos trabalhando lá. E tinha coisas muito boas, com certeza. O meu time, até hoje eu falo com as meninas que eu trabalhei, a gente se dá super bem. Só que não era aquilo que eu queria, né? Eu não queria ficar dentro de um escritório, na frente do computador o dia inteiro, né? E aí, entre essa falta de motivação, assim, né? Um pouco de desencanto com que eu tinha, o circo apareceu como um hobby, né? Em São Paulo tem muitas escolas de circo, né? Tanto pequenas como grandes, tem dentro de circo, tem em galpões, tem circo até em academias, né? Tem aulas de circo em academias. Então, eu me deparei com uma aula de circo lá que eu fui fazer experimental. E eu fui primeiro por causa do tecido, porque eu tinha, inclusive vocês comentaram aí de uma banda que tem apresentações de circo, né? Que é o Teatro Mágico. Teatro Mágico, isso. Eu tinha visto Teatro Mágico e tinha visto algumas outras coisas de circo também e achava o tecido lindo, né? Aí falei, quero fazer um exercício diferente, né? Essa história de ficar fazendo só academia não era muito pra mim. Aí fui lá fazer aula experimental de tecido, fiz, achei interessante, legal. Mas eu comecei num circo mesmo, era um circo que estava montado ali na Pompeia. E eles davam espetáculo de final de semana e durante a semana tinha aula. E eles tinham um trapézio lá montado, um trapézio de voos, que é aquele que você salta de uma plataforma, pendurado numa barra, né? Faz um balanço. E aí vai faz um salto. Isso, e vai para outra pessoa, né? Vai para outra pessoa. A pessoa te recebe, vamos dizer assim, né? E aí a gente depois retorna pra barra e volta pra plataforma de onde a gente saiu. E é aquele que tem a rede embaixo. Então, um dia eu fiz 2 aulas de tecido, eu acho, e aí falei, quero experimentar essa plataforma, esse outro aparelho, né? A gente chama aparelho, né? E aí foi amor à primeira vista, assim, o primeiro balanço. Que trapézio. Que legal. Você não sentiu um frio assim na barriga? Com certeza, não. Só de subir a escada, chegar lá na plataforma, que era já bem mais alto do que eu ficava no tecido e nos outros aparelhos, né? Só de subir lá, olhar o chão longe, a rede, a lona pertinho, já foi toda uma emoção diferente, né? E balançar, e depois de balançar, cair na rede, né? Que é a primeira coisa que você aprende é como cair no trapézio. Sim, claro. Que é muito importante. Então, aí eu já fiquei apaixonada e falei, nossa, não quero mais saber de tecido, não quero saber, só quero agora trapézio. Então, e aí foi se desenvolvendo essa paixão dentro de mim, né? E eu me dedicando, porque também se você pode fazer e curtir aquilo, mas ser uma coisa... vou lá esquecer dos problemas da minha vida, sei lá, vou lá distrair, se parecer, mas não, eu já vi aquilo com um objetivo, assim, como uma coisa que eu queria fazer bem. Num primeiro momento não veio profissionalmente na minha cabeça, né? Tipo, quero ser trapezista, trabalhar com isso, mas eu queria me dedicar e fazer bem, né? E aí, no decorrer de um ano, eu já comecei fazendo 2 aulas por semana, no final do ano eu já estava fazendo 6, eu ia todos os dias fazer aula. E encontrei pessoas que me ajudaram muito, né? Professores. Que foram dando dicas. E que foram me incentivando também. Acho que eles viram dentro de mim essa vontade tão grande de crescer, de melhorar, de me desenvolver. E eles me incentivaram muito. Isso também foi muito importante, porque eu vi que eu realmente poderia ser mais poderia fazer aquilo mais do que só um hobby, entendeu? Que eu poderia realmente me destacar e dar seguimento àquilo, né, de outra maneira. E, bom, e aí acabei saindo... ainda em São Paulo. Ainda em São Paulo, eu trabalhando na IBM, e indo lá no final do expediente, né? Sai do escritório, me trocando no meio do caminho para chegar a tempo para as aulas, era assim. Legal. E aí passou um ano, que foi esse meu primeiro ano que eu ainda estava fazendo tudo, né? E eu falei, não, realmente eu quero me dedicar a isso já como uma profissão, né? Legal. Eu decidi que era isso que eu queria, pelo menos tentar. Não sabia se ia dar certo, mas eu queria fazer essa tentativa, né? E então eu acabei saindo da IBM,
fiquei 1 ano só fazendo escola de circo. Eu fazia ainda alguns trabalhos freelancer de tradução e revisão de texto, né? Mas bem esporádico. E comecei a fazer alguns trabalhos de circo também, algumas apresentações com a própria escola que eu estava participando, né? Que eu estava treinando. E aí eu passei de uma coisa que eu treinava 1h30, 2 por dia na semana, a chegar a treinar 6 horas num dia. Num dia? Em um dia. Muita coisa, né? E aí esse foi o meu 2º ano de treinamento, vamos dizer assim. Sim. E aí já me apareceu, eu consegui, né, através de contatos, o circo funciona muito com indicação, né? Isso. Você conhece alguém que conhece alguém que te indica, que sabe que tá precisando. Então, um dos meus professores me indicou e eu consegui o meu primeiro contrato para a Suécia. Eu já saí de São Paulo para a Suécia em 2015, em abril de 2015. Né? Para um circo. Circo Scott. Scott. O maior circo da Suécia. Na época, assim, 2015. E aí foi, então, que foi o meu grande pontapé aí na carreira de circo. No trapézio. Com o trapézio, já fui com o trapézio de voos. Eu falo trapézio de voos porque tem 3 trapézios diferentes no circo. Legal, você explicar. Tem o trapézio fixo, na verdade tem 5 trapézios diferentes, mas vou fazer um resumão. Tem o trapézio fixo, que ele fica estático e a gente faz truques, que a gente chama, pode ser também chamado de acrobacias, ou truques, ou uma coreografia, alguma coisa assim. Também, né? Num trapézio que fica fixo, parado. Tem o trapézio em balanço, que é você sozinho. Que é aquele... você sozinho ainda, ainda, e o trapézio fica em movimento. Então, você faz os truques e faz as coreografias, as posturas, tudo com o trapézio em movimento. Em movimento, sempre, né? E tem o trapézio de voos, que é esse que tem a plataforma, uma barra, o portor, que a gente chama, ou a pessoa que segura, a gente chama de portor. Ele te recebe. Me recebe, né? Ele me agarra, ele me pega, na verdade, né? Sim. Porque tem essa... Enfim, é toda uma questão, né? Que o volante é o que faz o truque. Faz o voo, que voa e faz o truque, e o portor é o que segura. Segura aquela pessoa ali, né? E aí embaixo tem a rede de segurança. A rede sempre de segurança. E aí, bom, tem outros trapézios também. Tem um trapézio já que gira, que é outra coisa também mais parecida com a lira, que é aquele... A lira é aquela... Redondo, círculo redondo. Aquele círculo de metal que vai pendurado. Né? Sim. E aí tem um trapézio que é... O formato do trapézio, né? Em vez de ser um círculo, ele é as cordas e a barra, mas ele também gira, que chama dancing trapézio. Né? Ou trapézio de dança, alguma coisa assim. Trapézio de dança. E tem um outro trapézio que é um que se faz equilíbrio, se chama trapézio Washington. Ele é maior, ele é largo, e ele tem uma base onde o acróbata ele faz parada de mão, fica com as mãos e as pernas para cima no trapézio, faz parada de cabeça. Então é uma coisa mais de equilíbrio. Ele fica ou parado ou num balanço suave. E aí o trapezista, também trapezista, faz o equilíbrio, né? Então... Mas aí, você fez um eu fiz um pouco de cada, não. Eu fiz mais o fixo, eu aprendi esse primeiro, né? E depois eu já sempre me dediquei no de voo. De voo mesmo. Esse de voo tem uma situação transversal que é a confiança, né? Sim. Nossa, total entre as pessoas. Sim, porque assim, ela foi, mas eu não. Então, você tem que acreditar que, né, a pessoa vai te... Exato. É uma questão de ligaria ali em segundos, equipe, né? Trabalho de equipe é um trabalho preciso. De equipe. É um trabalho de grupo. Foco o tempo todo, foco, né? Com certeza. Você não pode estar voando com a sua mente ali, né? Você tem que estar 100% presente, né? E é isso, cada um ali tem o seu trabalho, né? Tem a sua função, o seu objetivo, vamos dizer assim. Então, eu não posso fazer sozinha, não se pode fazer em 2, o mínimo é 3, mas normalmente a gente precisa de mais. Porque eu tô saindo da plataforma como volante, certo? Sim. Aí eu tenho que entender o tempo do balanço e o tempo certo de fazer o meu truque, o meu salto para o portor. O portor, ele tem que também saber o balanço dele. O tempo dele. O meu balanço, ele tem que entender esses 2 tempos. Para sincronizar. Para ele saber a hora exata que eu vou chegar e ele estar lá para me receber. Para receber. Então, eu tenho que me preocupar no meu balanço e no meu truque. Sim. Ele tem que se preocupar no meu balanço, no balanço dele e
receber o truque. Recebeu, sim. Aí depois a gente faz um voo, um balanço juntos, e ele me faz uma base e me coloca de volta nessa barra. Nessa barra. A pessoa que ficou lá na plataforma, ela tem que segurar a barra e esperar o momento certo pra Pra jogar a barra soltar de pra novo. você na volta. Porque se ela pegar. ficar balançando sozinha, quando Ela for vai voltar, perder o ritmo. ela perde Vai o tempo. tá. Isso. Então, ela que mantém o ritmo da barra. Da Isso. barra. Quando ela voltar, Quando ela não vai voltar, encontrar volta no nada se tempo. não tiver no tempo. No tempo. Então, por isso que também precisa dessa terceira pessoa, Sim. que tem que estar lá na plataforma para Também segurar a barra e afinado. saber E o soltar horário, na hora certa. o momento exato O momento. de soltar. Tem imagens aí dela? Vamos Tem, dar uma olhadinha? tem Tem imagens. imagens dela aí? Enquanto ela está falando, a gente dá uma olhada aí nas acrobacias, nos voos. Ela foi para Irlanda primeira? Não, Suécia. Suécia primeiro. voando e continuou voando lá na Suécia, é isso, né? E aí vem outros países, né? Sim, eu comecei na Suécia e lá eu fui trabalhar com um grupo de chilenos. Uhum. Aí surgiu a oportunidade da Suécia eu ir para o Chile. Sim. Aí fiquei lá no Chile, trabalhei 1 ano e meio no Chile, foi um momento muito importante para mim, porque eu saí da escola sabendo a parte técnica, mas eu não sabia ainda a parte artística tão bem, eu ainda não me sentia Sim. bem no picadeiro, ainda Sim, tinha tem uma muito parte que desenvolver artística, na né, parte de- artística. Bom, e na parte técnica também é uma coisa constante, né? Você não Sim, para com nunca de certeza. aprender. Mas a artística eu tava ainda mais crua do que a parte técnica. O que E você aí- chama de artística É a movimentação. a movimentação, a isso. postura, a coreografia, a forma que você entra no picadeiro Exato, é e desde sai, isso, né? exatamente isso. A hora que você já sai da cortina ali do coreto, que a gente Você chama, já tá... né? Tem a cortina, Sim, a parte de trás da cortina chama coreto, né? A Coreto, parte da né? frente é o picadeiro, É o picadeiro. né? E a bancada, enfim, onde fica o público, né? sim. Então, esse momento que você sai pela cortina e se apresenta para o público, até você entrar de novo na cortina, você é um artista, É um né? artista Você tá se apresentando né? no palco, né? É legal que seja natural, né? Sim, Que não seja sim. uma coisa forçada, mas é uma coisa que você tem que ter toda uma preocupação de como você movimenta as suas mãos, você sorri, como Cada que você passo olha, que você cada dá, passo, sua né? postura. Então é tudo, Entendi. faz tudo parte do show, né? É Claro, tudo show. Sim, tudo claro. é show, tudo Então, é show. isso foi, essa temporada no Chile foi essencial para eu aprender Nesse isso. sentido. É. Então lá tem uma escola boa de Sim, porque o circo é muito apresentação de tradicional no circo. Chile. Ah, Inclusive, olha no que Chile, bacana, o circo é patrimônio histórico-cultural. Cultural do país. Do país. Ah, Bacana É, o circo isso, é né? muito forte no Chile. No Que Brasil legal, não é, né? né? Não tem no isso. Brasil não é Não tanto. tem tanto quanto isso, lá, né? é. Não teve essa preocupação, né? É. Então, aí esse 1 ano e meio eu me desenvolvi muito e eu também vi a necessidade de eu criar um número solo, né? Porque a gente tem esse número, o trapézio, que é um número de grupo, De grupo. né? Que a de gente depende de voo. muitas pessoas. Uhum. E eu entendi que, de repente, eu poderia me ver numa situação de não ter esse grupo, né? De não ter toda essa estrutura do trapézio, de não ter o aparelho e eu ter alguma coisa que eu possa continuar trabalhando no circo, mas sozinha, né? Claro, Sim. claro, Ou, claro. enfim, você sempre Sem depende... tanta dependência. Sem tantas pessoas, dependente de tantas outras pessoas, né? pessoas, Porque né? o circo é um espetáculo, óbvio, que depende de muita Coletivo gente. Coletivo, sempre, né? É. E eu, quando eu tô fazendo o meu número sozinha, eu dependo... Por exemplo, eu sempre faço números aéreos, né? Tem Uhum. números de solo, né? De acrobacia de solo, números de cama elástica, números de equilíbrio... Uhum. E malabarismo, Malabarismo. né? Que fica jogando lá bolinhas, ou claves, ou arcos. Uhum. Tem o palhaço. Mas os números aéreos, a gente sempre depende de alguém que vai me tirar e me pôr no chão, né? Claro, Sempre claro, tem alguém claro. num motor ou puxando uma corda, né? Ah, ou é tem verdade. um sistema manual também. Até você chegar naquele Até ponto, eu sair lá em do chão, cima, é. né? E também E te depois me trazer de volta, né? Isso. Então, também precisa de uma sincronia, porque Uma a pessoa tem que sincronia saber o total. momento exato do meu número para ela me tirar do chão, para ela parar de subir e para ela me descer de novo. Exato. Então, mas enfim, não é um grupo tão grande, né? Então eu falei, preciso trabalhar um número solo para se eu no futuro me ver sem o grupo de trapézio, Sem o né? grupo. Aí primeiro foi a lira, né? A Que é lira, esse círculo esse de círculo. metal que fica pendurado. Então eu fiz um número solo de lira. Uhum. E o meu segundo número chama mastro, que é uma barra de ferro. Ah, barra de ferro. Isso. É, Normalmente, que vai até o teto. isso, que tem
alguns tipos, né? Então tem o mastro chinês, né? O original chama mastro chinês, ele fica fixo no chão. E tem cabos de aço que estabilizam ele. Estabilizam esse... Só que eu, como mastro. sou uma pessoa de aéreos, eu faço mastro aéreo. Ah, olha Então só. é esse mesmo aparelho, né? Só que ele é menor, ele tem no máximo 3 metros. Tem maiores de 3 metros, mas normalmente o tamanho é entre 2,5 e 3 metros. 3 metros. E aí ele vai suspenso também no ar, ele não fica fixo no chão. Então Nossa, que incrível, né? Então essa barra que ela voa, ela gira, também. né? E ela Você sobe e desce. faz os movimentos Com ela em movimento. com ela em movimento também, exato, né? Muito legal. E aí fui criando esses números para poder trabalhar. Então a Lira, eu trabalhei mais no Chile, né? Quando eu estava morando lá. Depois eu voltei para a Europa e fui trabalhar na Itália. Na Itália. No Circo Medrano. Medrano Spettacoli. Uma família bem tradicional do circo italiano. Medrano, família Medrano. Eles são muito conhecidos, tem mais de 300 anos aí de história. Que legal. E aí eu já fui trabalhar lá com trapézio de voos. E fiquei com esse grupo, que também era um grupo de brasileiros. Aí mudei de grupo, né? Também tem isso no circo, a gente tá sempre mudando de circo, às vezes muda de país, às vezes muda de grupo. Tem uma rotatividade muito grande. E internacional, né? Você encontra sim. brasileiros, em todo lugar. latino-americanos e italianos e, né? Assim, Sim. você vai, né? São os povos se cruzando no circo, né? Exato. Tem muita gente também do leste europeu. E o leste europeu também é forte no muito circo, forte. né? É verdade. Russos também, não? Russos, fortíssimo. Fortíssimo, né? Tradição de circo na Rússia é muito forte, Rússia, né? De ginástica também. Então tem muita gente também hoje em dia, lógico, não só na Rússia, mas no mundo inteiro, que sai da ginástica olímpica, ginástica artística, né? E vai pro trapézio, circo. né? Tem uma sintonia aí de linguagem, né? Sim, com certeza, porque como acróbatas e, enfim, artistas de circo, muitas vezes não, nós somos também atletas, né? Atletas a gente também. tem um preparo físico muito parecido com o preparo do ginasta. Do ginasta Sim. artístico, né? E a mecânica é também ginástica, né? Da ginástica artística. Então, para um ginasta fazer circo é muito fácil. É muito fácil. Ele já tem... Ele já está preparado. Ele já está todo preparado. Ele tem um aparelho, o corpo, né? O corpo dele já sabe fazer quase aquilo. tudo, vamos dizer assim, né? Sim, aí é mais a parte artística, normalmente, que eles têm que trabalhar. Mas a parte física, o ginasta já vem. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como manter essa rotina, né? Desculpa. Sim, imagina. Como manter essa rotina, velho? Porque você está agora passando a temporada aqui no Brasil em Atibaia. Com a sua mãe, né? Mandar um beijo para Flávia, que nós adoramos ela. E como é que você faz? Você parou de fazer os seus exercícios? Não, você não pode, né? Você não pode, a não ser que você se aposente, mas ainda assim não é meu momento. Não é a hora ainda. Nós estamos um pouco aposentados. Sim, nós estamos um pouco já, é verdade. Mas não pode parar, assim, já 3 semanas de férias já é muito. Já é muito, né? Você pode relaxar um pouco, né? Mas... Sempre em movimento. Então, só para eu fechar, assim, né? Eu Legal, trabalhei na Itália, depois Portugal. Portugal, Espanha, né? Não, na Espanha não cheguei a trabalhar. Não, Depois né? eu fui pra Irlanda. Irlanda, no Circo Duffys, também uma família bem tradicional de circo. E muito Alemanha. Legal. Depois eu fui pra França por um curto período e aí pra Alemanha. Onde eu passei os últimos 4 anos. Que é onde você mora... Eu morava até janeiro. Até janeiro. Até janeiro eu tava morando ali. Porque no mundo do circo é uma coisa muito dinâmica. Exato. Muito rápido. Que atualmente você tá sem o contrato. Eu tô sem contrato. Agora mesmo eu tô... Vamos por partes. Vamos por partes. Como dizia Jack Stripador, né? Então, eu tive essa preparação antes de eu começar a trabalhar com circo, que eu cheguei a treinar 6 horas por dia por um longo período. Sim. Depois, quando você está no circo, você também tem todo um tempo de preparação física,
mas você não consegue mais ficar, e nem acho que seu corpo aguenta ficar 6 horas por dia 6 treinando. horas treinando, né? Então, você reduz bastante isso. Minha parte de treinamento chegava a ser 2 horas. 2 horas por dia. 2 horas por dia, porque ainda tem o tempo na do temporada. espetáculo. Na temporada. Na temporada, né? Isso, então, ou já tem uma preparação antes do show, né? Que você tem que aquecer, você tem que alongar, né? Fazer a mobilização do corpo. Aí você faz o show e ainda pode treinar depois. Aí depende dos seus objetivos, né? Não tem... Sim. Tem alguns espetáculos, alguns lugares que existe uma obrigação de treinar. E outros que é, assim, cada um por si, né? Você treina o que você quer e dependendo dos seus objetivos. Não tem ninguém te cobrando. Você tem que fazer o que você foi contratado para fazer, né? Sim, então depende do contrato. Se no contrato você tem aquele número e você não precisa evoluir, vamos dizer assim, se você mantiver aquele número daquele você não jeito. precisa treinar. Você treina o que for suficiente para você manter aquilo. Agora, se você tiver um contrato ou um objetivo pessoal que você quer ir além daquilo, aí, né, você tem que adaptar seus treinos para progredir também. Para progredir, né? E os seus números duram quanto tempo, em média? O número solo, ele dura de 3,5, 4 minutos até 6. Porque normalmente rápidos, se é mais que isso, fica um pouco maçante assim, pro público. Mas depende também. Tem espetáculos, assim... Tem pessoas que fazem espetáculos, um casal, por exemplo, que faz um espetáculo de 40 minutos. 40 minutos. Só que aí não é um aparelho só. Aí tem toda uma história, variedade tem que ter todo um enredo. Até uma história, né? Exato. Um enredo mesmo. Misturar com um pouco de comicidade, né? Com palhaço, mistura um pouco com coreografia, um teatro. E aí coloca os aparelhos de circo, porque você também não consegue manter a atividade do seu corpo em alta performance por 40 minutos. 40 minutos não, você vai deixar aquele auge, né? Você precisa... Para um momento lá, para um momento específico, né? Do número, né? É muito intenso o nosso trabalho. Tem que administrar isso. Então tem que administrar. E o número de trapézio, por exemplo, como ele é de grupo, aí tem de 7 a 12 minutos, mais ou menos. Porque aí não é uma pessoa fazendo... Tem o portor, que o portor normalmente ele não é tão enaltecido quanto os volantes, mas ele é o que trabalha mais. É o que trabalha mais, sim. E ele tem que ter bem forte, tem né? Tem que ter bastante força física e resistência, né? Resistência. Porque ele tá lá o tempo todo em balanço. E aí ele tem que se preparar para receber o volante, receber bem o volante, depois voltar o volante para a barra, manter o balanço dele e daqui a pouco vem outro volante. Então ele tá o tempo inteiro em movimento. Ele é exigido o tempo todo ali, né? E aí os volantes vão se revezando, né? Aí faz um salto, vai outro volante, faz outro volante faz outro salto, aí de repente o primeiro repete, faz um salto diferente. E o portor já foi volante ou não necessariamente? Não necessariamente. Não tem. Existe função, né? muitos portores que já foram volantes. Sim. E portores que voam só para enfim, porque é importante também você saber o tempo do voo. Então, às vezes, o portor ele não é volante, mas ele vai lá e dá um balanço, ele voa, ele sabe voar. Ele sabe voar. Né? Ele tá naquela função, mas ele também sabe voar. E quando você tá num voo e você chegou lá na barra, você faz uma respiração diferente ou não? O que você faz naquele segundo lá, naquele... depende muito para você manter a sua concentração, né? Sim, é muito legal, até é uma coisa que eu venho trabalhando. Atualmente eu não consigo ter um ritmo de treino como eu tinha quando eu estava fora trabalhando. Também, nem no começo e nem agora, né? Porque quando eu estou trabalhando, eu tenho esse tempo de preparação, eu tenho espetáculo, eu tenho tempo pós-treino, e isso é uma rotina fixa para mim, né? E agora, como eu tô meio férias, meio sem... não tem, eu tô num momento de transição, vamos dizer assim, né, entre contratos. Então, eu não tô trabalhando, eu não tenho já essa rotina. Então, eu tenho parceiros, tenho amigos que têm locais que eu posso treinar circo, mas não é um treinamento tão intenso quanto quando eu tô trabalhando, né? E aí, uma coisa que eu venho trabalhando ultimamente é justamente essa questão da respiração, porque o trapézio, ou qualquer exercício físico, tem um momento de você respirar que vai te ajudar
naquele movimento. Exato. E tem Com um momento certeza. que você tem que soltar o ar, que também vai te ajudar. E se Também. se você segura demais o ar, isso te atrapalha. Você prende um pouco. E se você se tensiona demais, então vai tudo com a sua movimentação. E se você... Sim. Não é todo mundo que pensa nisso, que tem essa consciência também. Às vezes Da é respiração automático. ali, né? Mas assim, é algo eu prendo que... a respiração, solto a respiração. Vai depender do seu movimento. Se eu tô fazendo um movimento aberto, é legal eu estar inspirando. Se eu tenho que fechar, é legal eu estar expirando. Expirando, né? Mas nem sempre... A gente tem tanta coisa para pensar. Pra pensar ali, são nesses tantos detalhes, segundos, né? Que respiração é muito importante, mas não Fica automático. Ela fica meio automática. Não é uma coisa que você consegue... que você vai pensar que você tem que respirar, É. né? Não é isso, né? Às vezes, se você consegue ter essa clareza e focar na respiração, isso te ajuda a fazer o truque, fazer o exercício melhor. Mas às vezes você não consegue, porque são muitas outras coisas. Eu tenho que fazer isso com a perna, eu tenho que fazer isso com o braço, eu tenho que fazer isso com a coluna, eu tenho que girar tantas Muito vezes. Detalhe. Então, Nossa. tipo, não é sempre que a você respiração consegue, dá. assim, Controlar. Consegue pensar controlar a respiração também, né? Mas é importante, né? É tudo importante. Tudo importante É tudo nesse importante. momento. Vou fazer uma né? pergunta que eu acho que bastante gente quer Isso aí, saber. Eu né? quero, mas tem um monte de gente que quer saber Que também. quer saber também, né? A gente falou da frente. Sim. E atrás? Como é que é a vida A estrutura, no né? circo, fora o treino e fora o espetáculo? É. Que essa parte, o treino a gente não vê. Mas vê, né? Porque o espetáculo não deixa de ser um treino para vocês, né? Mas como é durante a semana, né? Porque tem hoje sim. tem, amanhã não tem. Como é que é isso atrás do circo? Sim, isso é uma coisa que também, para você ser artista de circo, você tem que gostar dessa rotina. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em lugares, em circos itinerantes, né? Grande parte da minha vida foram em circos itinerantes e também trabalhei por um período em um parque, onde tinha o circo, o espetáculo era dentro de um teatro. Sim. Então era fixo, né? E é bem diferente, tem coisas parecidas, mas é bem diferente também. Então, você estar em um circo, você se conecta muito com as pessoas do circo, porque todo o momento que você está trabalhando, você está com elas. E quando você não está trabalhando, você acaba se relacionando muito com elas também. Porque a gente está cada hora num lugar. Ali, né? Então, gera uma comunidade. você né? não Um grupo. consegue ter tantas relações fora do circo. circo, né? porque você está sempre mudando de lugar. Então, não tem o pessoal da academia, não tem o pessoal da aula de não sei o quê, não tem o pessoal que vai passear, né? não tem os amigos, tem só as pessoas do circo. Sim. Lógico, você acaba eventualmente conhecendo e fazendo contatos fora do circo, mas é bem limitado, né? Restrito, sim. Então, você acaba criando essa comunidade, essa grande família Uma que grande realmente família, o circo, né? é o que acontece. E aí, estamos sempre juntos, né? Em confraternizações, é sempre todo o pessoal do circo. E sai né? assim, o pessoal, por exemplo, vai jantar, né? Num dia que é intervalo da apresentação. Aí o pessoal vai jantar junto, assim, não, tem isso. Tem também. Não é sempre, né? Porque às vezes também você já tá tanto tempo ali que quando você tem um momento livre, você quer Com certeza, ficar ou sozinho, ou quer, certeza. enfim, ver outra coisa, mas as confraternizações, tipo, sei lá, Ano Novo, Natal, aniversário de alguém, aí é sempre a galera toda se junta. E você tem, assim, eu acho que varia aí de teatro, de circo itinerante pro parque teatro, né? Onde que você descansa? Onde você dorme? Você tem um apartamento ou você tem aquele... Porque a gente fica na fantasia, né, Vila? Imaginando aquele que a gente viu muito no cinema, né? Que é aquele Motorhome, que o pessoal do circo mora, né? Sim, E as pessoas falam, nossa, como é que o pessoal consegue morar assim durante a vida inteira? Né? Exato, sim, tem muitas pessoas, né? Tem muitas famílias de circo que vão passando de geração em geração a tradição e nasce num trailer ou numa caravana, né? E morre ali, né? Passa a vida inteira ali. E é isso também, faz parte de você gostar desse estilo de vida, porque é isso, você tem que
É simples, né? De qualquer você maneira, tem que né? se sentir bem com a simplicidade. A simplicidade. Lógico, tem trailers, tem caravanas, que é aquela coisa que você vê que é luxuosíssima. Mas também é uma grana, assim, são caríssimas essas mais luxuosíssimas, né? Sim. Mas normalmente é algo mais simples, é pequeno, é compacto, porque é realmente um trailer, é um motorhome. Você tá viajando com um circo, você não pode ter uma coisa exorbitante, você vai ter que viajar com aquilo, né? Então vai ter que ser puxado por um carro grande ou por um caminhão, dependendo, né? Sim. Então você tem que gostar também desse estilo de vida. Você tem uma cozinha, Sim, normalmente assim, um trailer simples vai ter um espacinho para cozinha, um espacinho para uma mesa, um banheiro e o espaço do quarto. Tudo uma coisa só, às vezes tem divisórias, né? Entre os cômodos, mas é tudo uma coisa só. E aí vai aumentando, põe mais um quarto, põe mais um banheiro, põe mais uma sala, tem trailers que, né, são maiores. São maiores, né? E no parque, quando eu trabalhei no parque, aí era um apartamento, como se fosse uma kitnet, assim. Uma kitnet. Que ficava na frente do parque. Um edifício já para os funcionários do parque. Para os funcionários do parque, né? Então eles moram lá, né? Nas horas de folga e tal. Eles estão ali naquele Quem que monta o circo? São os próprios trabalhadores ou tem uma equipe que monta? Né? O circo que eu digo, a estrutura, né? Sim. Ferragem, lona. É interessante. Depende. Os circos familiares, normalmente, os próprios artistas fazem tudo. Que montam, tá. Os artistas são os que vendem as guloseimas, as entradas, são os que fazem a propaganda, são os que montam o circo, que desmontam o circo, o palhaço é o mesmo trapezista. Então, se um circo familiar, né, para ele conseguir se manter e prosperar, cada um faz tudo, né? Sabe? De tudo. De tudo. Agora, já circos maiores, que já são mais... ou mesmo que são de família, só que acabaram crescendo e aumentando, ou circos já mais empresariais, assim, aí tem uma equipe só de montagem, né, que não são os artistas. A família Cardinale foi em Portugal, você estava falando, né? Que você trabalhou com eles também. Sim, trabalhei um ano com eles em Portugal. Circo no Brasil, brasileiro mesmo, tem? Né? Tem muitos. Tem muitos, tem grandes circos no Brasil. Inclusive, o pessoal que eu trabalhei agora no Natal, a gente trabalhou junto na Alemanha, eles estão num circo que está no Rio de Janeiro, chama Heder Circus. É um dos maiores atualmente. Né? Eles têm uma estrutura bem legal. Mas, além disso, tem o Cirque Amar, que fica mais no Nordeste, que também é um circo enorme. Sim. Assim, uma grande estrutura. Temos circos aqui da região de São Paulo, tem o Circo Stankovic. O Stankovic já veio aqui, né? Já veio. Que também é um circo que está bem grande, bem estruturado. Então, tem um dos circos brasileiros mais famosos, que é o Tiani. Que é um circo lindo, enorme, mas ultimamente ele tem trabalhado mais na América Latina, né? Foi para a Argentina por um tempo, eu não sei exatamente onde eles estão agora, mas eles não estavam trabalhando tanto no Brasil, né? Por mais que seja um circo brasileiro, eles estavam trabalhando um pouco fora. Peraí, como é que é essa decisão? Estamos em Atibaia e vamos para o Rio de Janeiro. Quem que toma essa decisão e é em função de quê? Ou é fui para ver o que acontece? E também vai de circo para circo, né? Do porte do circo, né? Como a gente estava falando antes, existem ainda muitos circos pequenos e bem simples, né? Mais rústicos, que trabalham mais no interior, né? Que aí é uma coisa mais de ter um contato com a prefeitura, ver se tem um terreno disponível. Para instalar. E vai lá e monta. Quando o circo é maior, aí também precisa ter esse contato, mas aí você também já vai pensar no público daquele lugar, se vai ter público interessante o suficiente para os espetáculos. Aí é uma questão... cabeça de empresário também, exatamente, né? Tem que fazer uma negociação, os circos maiores sempre tem os secretários, né? Que são que cuidam dessa parte. Desse tour, né? Do circo, exato. Né? Então tem uma prospecção para saber se o do mercado, né? Do mercado. Exato. Para saber se tem público, se vai ter retorno realmente, né? Exato. Porque aí é uma estrutura mais cara, né? Sim, e para transportar essa estrutura, para montar...
Às vezes tem os circos pequenos, a montagem normalmente é mais fácil, mais rápida. Então você foi para uma cidade, montou, ficou 2, 3 dias ali, viu que não deu certo, você pode ir embora. Agora você vai pegar um circo desses que eu tava falando. Depois que você montou, como é que faz? É uma semana, 10 dias para você montar. Então como que você vai ficar 2, 3 dias e desmontar? Mês, 2 meses, né? Então precisa de toda uma programação. Grande, né? Interessante. E uma coisa que eu ia perguntar para você, assim, para o trapezista, o que é mais importante? A força, a habilidade, assim, essa habilidade especial, a concentração, o foco, assim, você falou da parte atlética da ginástica, mas assim, o que você destacaria? É mais importante você ser flexível? Ou é tudo isso junto, né? Assim, o que você... O trapézio, ensina sobre sua atividade, né? O trapézio, assim, eu acho que o circo como um todo, por ser uma atividade artística e não competitiva, como a ginástica, tem espaço para tudo. Para tudo, né? Então, você dando o seu melhor ali, colocando a sua personalidade, colocando o seu caráter, o que você tem de melhor. Você pode fazer coisas mais de força, você pode fazer coisas que são mais de flexibilidade. Só que tudo tem que ser combinado com técnica, assim. Técnica eu acho que é o mais importante. É o mais importante, né? Porque com a técnica você consegue aproveitar o máximo da sua força, o máximo da sua flexibilidade para executar aquele exercício da melhor maneira possível. Então, se você tem só força, mas não tem técnica, não vai conseguir. Se você tem só flexibilidade, mas não tem técnica, você não vai conseguir. Agora, se você tiver só técnica, um pouquinho de força e um pouquinho de flexibilidade, aí você vai conseguir. Você consegue, né, combinando essas características, né? E eu acho que até uma coisa que eu já conversei com você, mas ainda não é um assunto tão claro para mim. Porque, por exemplo, na dança, mesmo a dança moderna e na clássica, com certeza, né? Você tem coreografias, histórias, né? Você tem aquilo registrado, né? Você tem, assim, por escrito mesmo, e por desenho, né? E no trapézio, você tem, por exemplo, você tem uma biblioteca, marcar, né? Você tem um repertório, assim, olha, minha coreografia tal, né? Se chama... sabe, fantasia número tal, né? Então, aí você tem o desenho, né? E a linguagem, e você sabe cada momento, e aquilo você registra? Você tem um registro disso ou não? Então, para o número do trapézio em si, não. Não, né? Não, porque são poucos os números de trapézio que contam uma história. Uma história, né? Você não teria uma história. Então, é mais uma linha de movimentos que você tem que aprender e tem que casar com um grupo. Se o braço vai numa coisa reta ou se o braço vai numa coisa mais fluida, sei lá. E se na hora de trocar de lugar ali, a gente como que faz essa troca. Então, a parte do trapézio em si, a coreografia do trapézio, é mais reduzida, assim, não tem um desenvolvimento artístico tão grande. Agora, nos números solo, aí sim é muito importante, né? Você ter uma linha, né? Você contar alguma história. Você conta uma história, né? E porque aí, para ficar mais interessante, para não ser só uma repetição de truques, né? Sim. Então é mais legal. Entendi. E no espetáculo em si, tem espetáculos que tem uma linha, que tem uma história. Uma coisa que a gente viu que o Soleil trouxe isso muito forte, né? Do espetáculo não ser só uma sequência de números, mas ser uma mas você história. tem uma história, você tem uma fantasia, uma ficção ali, né? Personagens. O circo tradicional não tem isso, normalmente. Tem isso, não. É mais cada número individual e tem uma cola ali que... Tem uma cola, né? Que faz o espetáculo acontecer como um todo e ficar bonito, mas não necessariamente é uma história com início, meio e fim. Né? Então, isso o circo moderno, né? O circo contemporâneo traz mais... essa qualidade, né? De ter uma história a contar. Mais roteirizado, né? Um roteiro, né? Um script, né? Isso. Luizinho, você viu de novo
Marcelinho subiu aqui ali, com a placa outra vez? Uma placa, Já né? passou 50 minutos? Nossa, é eu não isso? acredito que já passou rápido. tudo isso. Nós né? nem subimos na escada do trapézio Agora que ainda, já eu tá ia acabando. fazer um exercício pra Beli avaliar se eu tenho quanto... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes que eu esqueça. Você tem um canal que Sim, você eu- posta os vídeos e tal, Legal. é isso? Sim, eu tenho o meu Eu Instagram. Eu vou colocar, depois você me passa, eu vou colocar aqui embaixo, no GC, O a pessoal gente coloca para o pessoal né? consultar, quem quiser ver e tal. No YouTube você tem canal? Tenho também. Tem um canal também, no então eu vou YouTube colocar no card aqui em cima e o Instagram. canal dela. E continua, Luiz. Não, e a Beli na tá hora fazendo workshops, né? Sim, eu tô aproveitando legal. também Ensinando também, né? esse momento que eu tô aqui, né, de transição, Da vamos dizer, transição. né? Uhum. Entre Eu terminei meu contratos. contrato em janeiro, na Alemanha. Legal. E agora eu tenho algumas possibilidades ainda para esse ano, mas ainda não tenho nada concreto, nada ainda Fechado. fechado. Então, tô aproveitando esse momento para poder também passar um pouco do que eu aprendi, né, um pouco da minha experiência. Claro. E nada melhor do que a minha cidade natal, né? Eu sou de Lógico. Atibaia, vivi grande parte da minha vida aqui. Claro. Então, eu tô agora fazendo parcerias com alguns locais aqui, escolas de dança, tem uma escola de polidense, escolas de ginástica também, para dar workshops para alunos e profissionais também, porque tem muitos profissionais hoje em dia da educação física que Educação estão, física. que Eles estão interessados também, né? e também dando algumas coisas para, né, algumas disciplinas de circo para os alunos, mas de repente eles não fizeram uma escola de circo, então eles sabem uma Eles coisinha querem ou outra, mas eles passar uma precisam, coisa- né, de uma estrutura melhor. estruturação, né? Então eu Entendi. tenho 3 workshops, né, e por enquanto em vista, tenho mais outros para marcar aqui. Ah, que maravilha. Né? E, bom, dia 25 agora de março eu vou dar 2 workshops junto com um parceiro meu. A gente vai dar um workshop de mastro aéreo, que é esse que eu tava Que é comentando. aquele que você comentou. Aonde? Uma vai ser na escola Iranis Guilaro, que é a escola de dança. Isso, bem conhecida Aqui pertinho. Ah, Não. Esquilaro, Irã Esquilaro, verdade. E outro vai ser no Estúdio Arte e Movimento, que é o estúdio de polidense que tem aqui em Atibaia também. Ali... Tá, aqui tem os contatos. A gente coloca depois aqui Tá. embaixo, no GC, a gente coloca os contatos. Sim. Então, só repetindo a data. 25 de março. 25 de março. Isso, E quem a partir quiser da tarde. participar, faz Pode me como? consultar ou pode consultar direto os estúdios também. Tá, né? tá. Sim. Beleza, aí a gente coloca os contatos Exato, aí. Os contatos são muito importantes, né? Para dar uma isso. sequência e... Vila, Tem mais coisa aí? Não, eu acho que eu ia perguntar só para a Beli quantas línguas ela aprendeu nessa trajetória. Nossa, nessa viagem toda Porque aí. a gente fala português mais ou menos. Mais ou né? menos. Meia boca. Meia boca, Português, vai. meia boca. Meia boca. Então, bom, línguas, né, desde antes do circo, línguas já eram um ramo de interesse meu muito seu, grande, né? né? Eu aprendi o inglês na escola, mas também fiz escolas de inglês. Sim. E depois nessa, olha, Depois. Depois. Pero que sim, pero que não depois. Isso acontece. Isso Misturar acontece as bastante, línguas. bastante. Depois eu fui aprendendo outros idiomas. Outros Então, idiomas. por ter morado na Bélgica, na Itália, eu aprendi a falar o francês e o italiano. né? Francês e italiano. Depois, muitos anos, né, muito tempo no Chile e muitos anos trabalhando com latinos, Uhum. eu aprendi muito bem o espanhol também. Então, o espanhol é quase que uma segunda língua, Sim. né, pra Com mim. certeza. E também aprendi as bases de alemão, né? Não posso dizer que eu falo alemão fluentemente, mas eu consigo me comunicar bem em alemão. Ah, que Estou ótimo. aprendendo russo. Uau! hein? Nossa, Então, está com intenções, então, Sim. hein? Aham. Então, o que eu falo são 5 línguas, 5 idiomas que eu 5 consigo idiomas, falar que fluentemente maravilha. e tenho 2 aí em processo. Em processo. processo. Maravilha. E além disso, pula no trapézio. É, Voa no só trapézio. isso. Só isso. Só Você isso. quer alguma coisa a mais que isso ou não? Putz. Ah, deixa eu fazer a última pergunta. Última pergunta. Prometo que é a última. Alimentação. Nossa, é importantíssimo. Você come carne? Você come Como? aquela gordurinha da carne? Como. Aquela gordurinha gostosa da carne que todo mundo, né? Deixa, não pode. Você come pão? Pouco. Muito Pouco, pouco. né? Massas, Então, massas massa pra tem mim, que ser pouco, eu né? reduzo bastante. Assim,
cada um tem seu tipo físico e cada um tem que saber como Sim, lidar, né? Com a alimentação. Exato, mas é muito importante ter uma preocupação porque, Claro. quer queira ou quer não, somos atletas, Sim. então Sim, a gente sim. tem que ter uma preocupação tanto, não só fitness, vamos dizer assim, Sim, né? aham, Uma coisa não é só mais isso, né? mais para você ter os nutrientes e ter Sim, energia que você precisa para necessário, fazer né? aquilo, né? Então, Sim. Aham. eu sempre mantenho não tenho uma dieta restritiva, né? Do tipo, Tá. não posso comer isso. Não, eu como de tudo quando Sim, eu quiser. sim. Mas eu tenho essa consciência e tenho essa preocupação de ter uma alimentação saudável. Ah, Beleza. Então, Luiz, gordurinha da carne podemos. É, né? Pero não tem que ter um mucho. balanço. É, pero pero não não mucho. mucho. Pero não mucho. Então é isso aí. Ah, só agradecer a Só Beli, agradecer, que foi legal, que maravilha assunto conversar bacana, com você. legal, Nossa, né? um assunto diferente. É diferente do que a gente Eu acho que é uma tá, entrevista que normalmente ficou faz. muito Então, Beli, obrigado. satisfatória. Obrigado de coração. A gente agradece da sua entrevista, né? Foi um Claro, presente. um presente, né? a presença. E aí, entrevista. eu acho que era legal você olhar para sua câmera aqui e dizer para essa galera que tem um pouquinho menos de idade do que a gente, né, Luiz? Só um pouquinho. Como é que faz para ir para o circo? Se eu quiser trabalhar no circo, não eu, né? Se alguém quiser trabalhar no circo, como é que faz? Bom, primeiramente, obrigada a vocês pelo convite. Que Eu isso. adorei participar. E para participar do circo, você tem que ter isso dentro de você, assim. Eu acho que você tem que se conhecer e saber, não, eu tô disposto a ter uma rotina, assim, sem rotina, uma rotina uma sem rotina sem rotina. rotina. Isso mesmo. E gostar demais, porque aí você vai encontrar dentro de você a motivação e a força pra você Se treinar, dedicar. se dedicar. É. E aí se desenvolver, se destacar de alguma maneira e conseguir os seus contratos, conseguir participar de eventos e coisas assim. Eu acho que Legal. não tem idade, lógico, como é uma coisa atlética, se você quer trabalhar na parte acrobática, Uhum. o quanto antes é melhor, né? Mas assim, eu comecei com 23 para 24 anos, agora eu tô com 34 e tô super bem ainda, tem lá suas dorzinha aqui, dorzinha ali, lesão aqui, lesão ali, mas é normal, faz parte, é, né? faz parte. Mas, assim, não foi tarde pra mim, entendeu? Eu com 24 anos comecei e consegui, né, atingir aí grande parte dos meus objetivos. Então, é mais isso, ter a vontade e a disponibilidade de começar e se conseguir. dedicar. Tem que se dedicar muito. Então, Luiz, o negócio é a gente continuar fazendo o nosso programa aqui é, mesmo, é melhor, é mais pra área de seguro. A gente passa Comicidade embaixo dá. da mesa, é o máximo que a gente faz, passar embaixo da mesa. Pronto. A gente consegue se Tá divertir, certo. né? Se diverte, Se isso diverte, mesmo. a gente vai aplaudir a É Beli isso aí. sempre. É isso aí. Obrigada. Então, gente, acompanhe os vídeos. A gente colocou o link aí para vocês da Beli. E mais uma vez, obrigado. Beli, obrigado, Luiz, pelo 14º. Vamos lá, hein, meu? 14º já. 14º, maravilha. Marcelinho, que deixa a gente bonito, que tá do lado de lá do É, vidro, que tá só ou dando risada. charmoso, né? Bonito ou E charmoso. quando ele sai do vidro, o que ele faz? Ele entra na nossa frente, levanta a E placa de levanta 50 uma placa, minutos. ó, vocês estão Pô, falando demais, sacanagem. aí vocês esqueceram que tem uma Pois gravação. pois a fita tá acabando, a Tá fita tá acabando. acabando. É isso aí. Beli, obrigado. Obrigada Um beijo a vocês. pra você, Um viu? beijo, Tudo um de beijo bom. a todos. Galera, Legal. tchau! Tchau.